Pessoal, tudo bem? O meu nome é Roberta, eu sou coach e tô aqui para falar com vocês a respeito de um processo que acelera resultados. Então, a intenção dessa capacitação, onde a empresa pensou em vocês, é uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento, e o meu desejo é que esse vídeo, essa nossa caminhada, faça com que vocês encurtem o caminho entre aonde estão e aonde querem chegar. O meu papel nesse processo é fazer com que, através de estratégias, de dinâmicas e de alguns compromissos diários, semanais, vocês consigam chegar mais rápido nos objetivos de vocês. A nossa intenção é aproveitar ao máximo cada minuto dessa nossa caminhada juntos, para que a gente alinhe algumas estratégias na vida pessoal e profissional para chegar mais rápido onde a gente quer chegar, ok? Falando um pouquinho da minha história, de quem eu sou, por que eu tô aqui, por que eu fui convidada para participar dessa capacitação de vocês. O meu nome é Roberta, eu sou coach, mãe de uma menina de 7 anos, casada, e hoje eu trabalho para promover equilíbrio e vida em alta performance. O que é isso? Vamos lá. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos, trabalhei dos 16 aos 18 num escritório de cobrança na área administrativa e depois trabalhei 4 anos no varejo. E nessa experiência de 4 anos no varejo, eu aprendi muito sobre excelência, sobre servir, entregar o nosso melhor todos os dias através principalmente da nossa vida. E isso faz com que hoje eu consiga estar aqui e passar um pouco de experiência para vocês. Depois dessa experiência de 4 anos, foi o nascimento da minha filha e eu fiquei quase 5 anos em casa, sem trabalhar e sem produzir. A minha vida estava ok, mas eu me sentia na minha zona de conforto. E o que isso fazia comigo? Eu me sentia um pouco frustrada por não fazer um pouco mais do que aquilo que eu sentia que era capaz de fazer. E aí, há mais ou menos 4 anos atrás, eu tomei uma decisão de passar por essa vivência, por esse processo que é o processo de coaching, que é o processo de a gente buscar um pouco mais. E ali eu entendi que eu queria estar nesse papel aqui de oferecer treinamento. De lá pra cá, eu comecei a me comprometer diariamente com algumas coisas. Que coisas eram essas? E aí eu vou entrar para falar para vocês de alguns elementos do nosso processo de crescimento, ok? Vamos lá! Primeiro elemento da nossa caminhada juntos aqui é amor próprio. O que acontece quando a gente entra no avião? Em caso de despressurização, a recomendação é: máscaras cairão, coloque você primeiro e depois em quem estiver ao seu lado. O que acontece com a gente muitas vezes? A gente quer socorrer a equipe, socorrer o filho, socorrer o marido, socorrer as outras pessoas e não se abastece.
O primeiro elemento dessa nossa caminhada é a gente se cuidar como a gente cuida de quem a gente ama muito. De fato, quando a gente faz escolhas de autocuidado, de realmente se amar primeiro, a gente consegue entregar muito melhor resultado, seja no nosso negócio, seja no âmbito familiar, seja no âmbito pessoal, o que for. Segundo elemento do nosso processo, gratidão. A proposta dessa capacitação também é que a gente consiga sair do cenário de, às vezes, muitas vezes reclamar que o país está em crise, que não tem cliente, que não tem oportunidade, que não tem dinheiro, que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, para a gente de fato começar a olhar o que a gente tem e o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Então, a minha proposta para hoje é que nas nossas equipes a gente instale uma caixinha de gratidão e faça um exercício, e começando por 28 dias de gratidão. O que eu tenho para agradecer hoje? O que aconteceu hoje de bom no meu dia? Seja um cliente que foi bem servido, um aluguel que deu certo, uma cliente que voltou, me contou da festa dela e que eu consegui servir com qualidade. Então, seja um dia de sol, seja alguma meta da equipe alcançada, seja semanal, quinzenal ou mensal, para que a gente comece a olhar não aquilo que eu tenho para reclamar, mas de fato aquilo que eu tenho para agradecer todos os dias. A gratidão muda muitas coisas. Quando eu começo a perceber tudo que eu tenho para agradecer todos os dias, melhora o estado da minha equipe, melhora o meu estado, melhora a minha família, melhora a minha vida num todo. Aqui a gente está falando de metas, e para que a gente consiga alcançar metas mais rápido e com excelência, a gente pode adotar alguns rituais de sucesso. Quais são eles? Há um tempo atrás eu estava num curso de capacitação meu pessoal e eu sentei ao lado de uma menina que hoje é minha amiga, e a gente precisava se cobrar metas, eu cobrar dela e ela cobrar de mim. E a gente precisava agendar um café para isso. E aí ela me perguntou: Rô, isso faz mais ou menos 4 anos, Rô, que dia que a gente pode tomar esse café? Falei: todos os dias eu tô disponível, da 1h05 eu tô livre, é o horário que minha filha vai pra escola. Ela pegou a agenda dela, abriu ao meu lado e falou: e ela não tinha hora pra tomar café comigo. Eu olhei pra agenda e falei: nossa. Ela tinha uma janelinha de 30 minutos, dali 15 dias, e me perguntou: pode ser tipo na sexta-feira, 15h30, e tu não vai furar esse café? Eu falei: não, pra mim aquele horário ali era extremamente precioso. E o que eu percebi naquele momento? Que pessoas, e ela era uma menina com muito resultado, ela é uma menina até hoje com muito resultado, com equipe, uma excelente profissional, se capacita sempre. E aí eu comecei a ver o que havia de diferente entre eu e ela. O fato de ela usar aquela agenda e ser extremamente comprometida e organizada me trouxe muitas ideias naquele momento. Falei: faz sentido, ela tem sucesso, ela é organizada, ela usa uma agenda, ela tem estratégias, ela não tem tempo, ela usa o tempo dela com sabedoria. E a partir daquele momento eu adotei para minha vida usar uma agenda. De fato, hoje eu produzo uma agenda, a gente já fez 2017, 2018, agora a gente está fazendo 2019, porque é uma ferramenta que eu acredito que promove melhorias na vida de todos os meus clientes. De que forma? Quando eu olho e percebo o quanto eu posso produzir no meu dia, eu começo a usar o meu tempo com mais sabedoria e não desperdiçá-lo. Então a agenda, para mim, é a primeira ferramenta que eu peço de organização. O que acontece? Eu penso que eu tenho uma meta de 30 dias. E aí, ok, eu divido essa meta por dia, por semana e por hora. Como que eu faço isso? Eu coloco na minha agenda o que eu preciso fazer todos os dias de forma consistente para que lá no dia 30 eu consiga alcançar a minha meta financeira, a minha meta de emagrecimento, a minha meta, seja qual for. Eu coloco algo que eu quero alcançar, divido isso em dias, coloco isso na minha agenda e todos os dias eu vou lá e começo a ver o quão produtiva eu posso ser a partir do uso dessa ferramenta. Próximo passo de um ritual de sucesso, eu comecei a observar o que pessoas que vão mais longe, que têm sucesso, o que elas fazem? 1. Agenda. 2. Leitura. O que mudou e muda a minha vida muito até hoje?
ler todos os dias, adotar o hábito de pegar um livro e aprender coisas novas. A gente tem às vezes uma crença ruim ou errada que veio da escola, de que eu não preciso, não quero estudar, não quero aprender. O que eu aplico na minha vida hoje e o que eu replico para quem está comigo? Ler todos os dias abre todas as nossas possibilidades. Houve um tempo em que eu pensava assim, nossa, às vezes eu não tenho com quem conversar ou tal, tenho tempo livre e vou assistir televisão, vamos lá. Eu não assisto televisão, não é um hábito que eu tenho na minha vida. Eu pego um livro e olho como é que essa pessoa pensa, o que ela faria hoje se ela tivesse um desafio ou o desafio que eu tenho. Através de um livro onde eu aprendo sobre marketing, vendas, gestão de pessoas, negócios, qualquer coisa, eu leio sobre algo que me interessa e isso faz com que eu me atente às possibilidades. Ler todos os dias melhora a nossa vida ao longo dos anos. Imagina que eu adoto, hoje eu não tenho tempo de ler. Talvez eu não tenha tempo de ler 40 minutos por dia, mas 5 eu tenho. E aí qual é a estratégia que eu adoto? Eu coloco um livro na minha cabeceira, deixo um livro na minha bolsa, deixo um livro em cima da minha mesa. E aí toda hora que eu tenho uma oportunidade, eu abro, leio 2 páginas e aí, ok, cumpri minha meta diária. O que eu aprendi com isso? Ler com a intenção de aprender algo e aplicar na minha vida para torná-la melhor. Imagina que eu faço isso todos os dias um pouquinho. O quão melhor a minha vida vai estar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Esses dias eu li uma frasezinha dessas de Instagram que dizia que a nossa receita aumenta 20% ao ano conforme a gente adota o hábito da leitura. Então é o próximo ritual de sucesso que eu comecei a observar nas pessoas de sucesso que têm resultado. O que elas fazem todos os dias? Elas leem. Então é o próximo passo para a gente aplicar. Outro ponto muito importante que pessoas que vão mais longe adotam e que eu comecei a observar ao longo dessa minha caminhada. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Para toda conquista a gente precisa de pessoas. Em equipe a gente consegue ir mais longe. Então, além da agenda, além do hábito da leitura, o hábito de aprender a se relacionar, a contar com o outro para a gente ir mais longe. Pessoas de sucesso, pessoas que criam oportunidades, elas contam com pessoas. Então, toda equipe que está unida, que está entrosada, que está alinhada, que está comprometida juntos, a gente consegue com certeza ir mais longe através de pessoas ajudando pessoas. Próximo elemento da nossa caminhada: não julgamento e não comparação. Eu tive uma experiência no meu trabalho com uma cliente. A gente estava na terceiro encontro nosso de um processo individual que eu faço com os meus clientes. Eu tinha uma garrafa de café em cima da minha mesa. E era uma garrafa bem simples, uma garrafa laranja que a minha avó tinha deixado na minha casa. E como eu ia atender em outro bairro, às vezes eu colocava aquela garrafa no carro, levava ela pra cima e pra baixo, passava o café nela e ia com aquela garrafa pra cima e pra baixo, ok. Eu tava com essa cliente e a gente tava no nosso terceiro encontro. E eu olhei pra ela e falei assim: ô fulana, olha pra essa garrafa aqui. Se eu e tu, a gente olhar pra essa garrafa, nós vamos julgá-la de um jeito diferente. Aí ela falou pra mim assim: se fosse há 3 semanas atrás, eu ia olhar pra essa garrafa e eu ia dizer: meu Deus, que garrafa ridícula, uma menina tão linda desce usando essa garrafa, não combina, porque no meu julgamento eu olhei e falei: essa garrafa não combina com ela. Ontem eu passei no shopping, na vitrine, tinha uma garrafa lá prata com dourado, linda, a garrafa era R$900, vamos lá. E eu achei que tu tinha que ter aquela garrafa, porque aquela garrafa era tua cara. Hoje, depois da gente caminhar juntas, eu consigo perceber que tá tudo bem, que é uma garrafa de café, o café tá ótimo, o café tá quente e eu não preciso ficar julgando se a garrafa é a mais simples ou é a mais cara. De fato, o julgamento tá sempre na nossa cabeça. Pra mim, tinha um significado emocional porque era uma garrafa que minha avó deixou na minha casa, pra mim tava tudo certo, o importante pra mim era o café. E a questão é o quanto a gente julga, às vezes um cliente, às vezes uma situação, às vezes mediante algo que a gente acredita, que é um conceito nosso. Ou seja, o que eu tenho aprendido ao longo desse tempo de treinamentos e de processos e tal, o julgamento é sobre algo que a gente acredita. Eu olho
para essa cliente de uma forma, a minha amiga do lado, ela olha de uma outra forma. Eu, às vezes, comparo o quão verde é a minha grama ou o quão verde é a grama da minha vizinha, e quando a gente começa a olhar o quanto eu posso ser melhor, ou eu estou julgando aquilo a partir de algo que eu acredito e isso diz respeito a mim e com isso eu posso melhorar, quando a gente começa a crescer, se desenvolver, a querer ir mais longe, a gente perde o interesse de olhar para o lado, de julgar o outro, de se comparar com o outro. Então, o quanto é importante a gente eliminar esse filtro de julgamento. Às vezes essa cliente vai comprar bem ou não vai, ou ela tem isso ou tem aquilo, e a gente olhar para os nossos clientes, principalmente, todo mundo é ser humano, todo mundo tem um coração e a gente pode servir todo mundo de um jeito igual. Talvez a parte mais incrível dessa nossa caminhada seja a gente conseguir olhar sem julgamento e sem comparação. Quanto mais comprometido a gente for com o nosso resultado, mais rápido a gente acelera. Da nossa caminhada é pensamento positivo. O quanto é importante a gente colocar intenção em tudo aquilo que a gente faz. Imagina que eu acordo e começo a pensar como vai ser o meu dia e o quão disposta eu estou para servir o meu cliente da forma mais incrível. Eu penso que a respeito de atendimento, principalmente sobre servir, sobre a gente colocar intenção em tudo aquilo que a gente faz, às vezes o cliente vem para olhar, vem para investigar, e aí o que acontece? Eu sirvo ele, eu atendo ele da melhor forma possível. Para quantas pessoas ele vai falar que ele foi bem servido, bem atendido? Às vezes esse cliente não volta nesse momento, mas dali um mês, o que ele vai pensar a respeito de como ele foi servido no meu ambiente? E aí, toda vez que ele tiver uma festa, uma oportunidade, ele vai pensar em quem? A gente hoje, os negócios hoje são muito rápidos e são online e tal, e a gente tem perdido um pouco essa conexão olho no olho, servir e bem atender. E é isso que hoje tem diferenciado os negócios. O quanto de coração a gente coloca naquilo que a gente faz. De fato, eu acredito muito que quando a gente coloca intenção positiva no nosso dia, intenção positiva no nosso atendimento, intenção positiva no quanto a gente se compromete com qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida, faz toda a diferença. Outro elemento importante é sobre sorte. Eu comecei a observar em todo esse tempo o quanto a gente às vezes olha para alguém que tem resultados e fala, nossa, como essa pessoa tem sorte. E aí eu comecei a observar o que as pessoas de sorte fazem. As pessoas de sorte, elas olham para qualquer situação e a partir dali elas criam uma oportunidade. O que basicamente é sorte? Estar preparado, ter uma oportunidade e abraçá-la. Eu tenho uma pessoa muito especial que passou na minha vida no último ano e depois que ela passou pela minha vida, muitas oportunidades apareceram, muitas portas se abriram. E aí eu começo a pensar, 4 anos antes eu passava dias e dias com um caderno na mão, com um computador, com livros, pensando em como incrível seria a minha vida quando as coisas começassem a acontecer, até que essa pessoa apareceu e foi uma super sorte. Mas se eu não tivesse preparada, jamais essa oportunidade teria sido sorte. Então, eu começo a perceber hoje nas pessoas que têm resultado e às vezes as pessoas olham e julgam, tipo, essa pessoa tem sorte. Nunca é sorte. Sempre é combinação de estar preparado. O quanto hoje eu me preparo, eu me comprometo, eu leio, eu tenho disciplina, eu faço o que precisa ser feito para que de fato quando uma oportunidade aparece, eu esteja de olhos abertos, abrace essa oportunidade e aí sim ache essa sorte. Então pessoas que têm resultado, geralmente elas têm comprometimento maior, elas têm ação, elas têm ousadia, elas têm compromisso, disciplina. E aí sim, elas produzem resultados que às vezes a gente olha de fora e não entende e acha que é sorte. Mas nada mais é do que ser comprometido, ser disciplinado, às vezes pensar positivo, colocar intenção em tudo aquilo que fazem.
proposta de todo o treinamento, de todo o processo de crescimento e desenvolvimento pessoal é trazer para a nossa vida consciência sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre pensar se aquilo que eu estou fazendo me faz caminhar para quem eu quero ser, sim ou não. O que acontece? Muitas vezes um cliente vem para mim e fala assim, eu quero emagrecer. E aí eu pergunto, você está comprometido com esse processo de emagrecimento? E ele diz, mais ou menos. Quando a gente se compromete mais ou menos e a gente não aprende a dizer sim ou não para aquilo que está alinhado com quem a gente quer ser ali na frente, não tem como a gente produzir resultado. Então, qual que é a ideia, né? Imagina que a gente tem uma meta para o dia 30. E aí eu começo a me perguntar todos os dias, essa ação que eu estou fazendo, ela sim ou não está alinhada com a minha meta de daqui 30 dias? Quando eu trago essa consciência para um pouquinho antes da minha tomada de decisão sobre o que eu vou comer, com quem eu vou me relacionar, se eu vou fazer atividade física sim ou não, se eu vou receber bem esse cliente sim ou não, se eu vou fazer uma mensagem de pós-venda sim ou não, se eu vou oferecer um café, se eu vou olhar para ele com a intenção positiva de realmente estar comprometida com quem eu quero ser ali na frente. Faz toda a diferença a gente fazer uma escolha sobre qualquer área da nossa vida. Então, assim, lá atrás, quando eu era mãe, esposa, dona de casa, minha vida era extremamente confortável. E eu pensava, ok, mas aqui eu não me sinto realizada, completa, feliz, satisfeita. O que mais eu posso fazer? A partir dali, existe um processo de dor que é quando a gente sai da nossa zona de conforto. A gente olhar e falar assim, verdade, eu não estou 100% comprometida com quem eu quero ser ali na frente. Verdade, se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu quero qualquer resultado positivo que eu quero alcançar, se eu hoje eu paro para pensar e eu não estou extremamente comprometido, não tem como eu querer colher aquilo que eu não estou semeando. Então, a partir de hoje, que a gente começa a se perguntar, isso que eu estou fazendo hoje, essa organização do meu dia, essa organização da minha semana, das coisas mais simples até as coisas talvez mais complicadas, trazer a consciência de se eu estou, sim ou não, comprometido com o que eu quero no meu resultado ali na frente. Talvez um dos elementos mais importantes de tudo que a gente falou até aqui seja a autorresponsabilidade. Eu tinha um hábito muito feio de culpar os outros, de responsabilizar os outros, ou a situação do país, ou da família, ou as pessoas, que eu não tinha tempo, que eu não tinha possibilidade, que meu marido, mas a minha família, mas ninguém me ajuda, mas isso, mas aquilo. E focar sempre em algo externo, alguma desculpa externa do porquê que eu não vou mais longe, do porquê que eu não faço aquilo que tem que fazer. Daí choveu, mas daí e tal. E a gente sempre tem uma muleta onde a gente se apoia do porquê que a gente não vai mais longe ou do porquê que a gente não alcança uma meta. Quando eu comecei a trazer para mim a responsabilidade de todos os meus resultados e pensar o que eu posso fazer hoje com aquilo que eu tenho disponível, a minha vida começou a melhorar a partir desse ponto. Quando a gente traz a autorresponsabilidade no sentido de eu vou fazer o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho disponível, sem desculpas, sem mimimi, sem colocar a responsabilidade no outro, ou no país, ou no tempo, ou no governo, na política, naquilo que está acontecendo. Quando eu penso assim, ok, eu tenho isso aqui disponível e eu vou fazer o melhor que eu puder com aquilo que eu tenho, a nossa vida muda a partir da autorresponsabilidade. O que eu consigo sempre, através do meu trabalho, entregar de melhor para quem passa pela minha vida, é pensar de uma maneira mais equilibrada. O que acontece? Às vezes a gente entrega o nosso melhor na nossa família e não entrega o nosso melhor na nossa área profissional. Às vezes a gente entrega o melhor na nossa saúde, mas não tem tempo com Deus. Às vezes a gente tem uma vida financeira equilibrada, mas não entrega o nosso melhor na nossa casa ou no nosso trabalho. O meu desejo e a proposta de eu estar aqui junto com essa empresa, oferecendo esse processo de crescimento para vocês, é que a gente consiga ter um olhar mais equilibrado sobre todas as áreas da nossa vida. Então que a gente consiga, assim como a gente às vezes entrega o nosso melhor em casa, entregar o nosso melhor no nosso trabalho. Não tem como a gente ser mais ou menos em alguma área da nossa vida e querer entregar o nosso melhor no outro. A maneira como a gente faz uma coisa é como a gente faz todas as coisas. A receita é a mesma. Se eu entrego o meu melhor na minha saúde, eu também vou entregar o melhor na minha casa, eu também vou entregar o melhor no meu trabalho. Uma área está sempre conectada na outra. O que eu posso fazer de melhor hoje para tornar a minha vida e a vida dos que estão ao meu redor um pouco melhor?
uma lista de sugestões, de um passo a passo mais ou menos de tudo que foi falado aqui, de uma forma bem simples, uma sugestão de livros, sugestão de filmes, de ações diárias que eu posso fazer para tornar a minha vida um pouco melhor. Eu quero primeiro agradecer o tempo dedicado a vocês para assistir esse treinamento, e o meu desejo é que para o próximo conteúdo que vem daqui para frente do Douglas, da Lica, da Ju, da Monique, sobre atendimento, posicionamento, e a partir daqui do que a gente ouviu, a gente possa se comprometer, entregar o nosso melhor, para que daqui para frente vocês mesmos colham resultados daquilo que a partir desse momento vocês se comprometem a fazer. Entreguem o melhor porque vale a pena e funciona.